Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan. E hoje estamos aí com montagem de sistemas eletrônicos. Hoje é a nossa primeira aula do dia 12/9 de 2024, ok? Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan.
Estamos dando continuidade às atividades aqui, ó. Nós estamos aqui com montagem de circuitos, né? Montagem de sistemas eletrônicos, né? Nós temos aí atividade 1, 2, 3. Aí vocês vão aqui em situação de aprendizagem. E aí, você clicando aqui, situação de aprendizagem 1, e vai abrir aqui para vocês. Vai estar falando para vocês aí, né? Certo? Que tem aí que você foi contratado aí para atuar na área de eletrônica, na empresa Tektronik, né? Que atua no desenvolvimento e montagem de projetos de sistemas eletrônicos para aplicações industriais e comerciais em todo o Brasil. A empresa aperfeiçoa um produto ao qual realiza o controle de intensidade luminosa, né, da iluminação LED, que é o DIMM, né? O responsável pelo setor, que é o senhor Haroldo, designou você para auxiliá-lo no aperfeiçoamento desse projeto, solicitando as seguintes atividades. Então, com o circuito esquemático em mãos, que é o circuito DIMM, bastante utilizado hoje em dia, você deverá gerar uma lista de componentes, ou seja, você vai fazer uma lista aí de componentes, né? Para a montagem aí da placa PCI. O que é PCI, pessoal? Placa de circuito impresso, certinho? Placa de circuito impresso. A lista deverá ser montada em forma de tabela, contendo especificação técnica dos componentes e seus valores de custo unitário. Ou seja, você vai ver aí, fazer uma cotação de quanto é que custa. Essa sala aqui, se eu não estou enganado, é de Goiânia. Deixa eu ver. Hein? Goiânia, certinho? Como é de Goiânia, isso aqui é facinho, facinho, facinho. Doce, doce como mel. Você vem aqui em Goiânia, vai lá na rua 68, tem várias lojas, você pode fazer essa cotação ou ligando, ou mandando e-mail, certo? Ou indo lá pessoalmente. E aí, no caso, nós temos a loja da Ômega, da Santos Dumont, né? Temos várias lojas aí, né, na 68, que você pode fazer esse orçamento. Beleza? Ou você liga, manda aí mensagem por e-mail, certo? E além disso, você pode fazer também um orçamento aí no Shopee, ou no Mercado Livre, ou então no AliExpress. Beleza? Certinho? Aí você deverá gerar aí uma lista de componentes e um software de edição de texto, um Word aí, né? E deverá postar o arquivo no ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Nesse caso aqui, então, na nossa situação de aprendizagem 1, vou fechar aqui para vocês. Você vem aqui, ó. Anexo 1 do circuito de DIMM. Então, você clicou aqui, ó. E vai abrir aí, ó, o circuito 1 aí, ó. O que é que você vai ter que orçar lá? Você vai ver quanto que custa o conector de duas vias aqui, ó. O capacitor de 30 nanofarad, outro capacitor de 100 nanofarad, um regulador de tensão de 7805. 7805, pessoal, quer dizer que ele tem que regular 5 volts. Para ele regular 5 volts, praticamente na entrada dele tem que ter aproximadamente uns 3 volts a mais. Por exemplo, 8 volts, ok? E aí, no caso, também você tem que verificar quanto que é um potenciômetro de 1 kΩ, certo? E para ligar o LED, certo? Se eu não estou enganado, o professor Alan tem um LED aqui que ele trouxe aqui para demonstrar para vocês, ó. O LED, ó.
Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui é o LED, ó. Tá vendo aqui, ó? Chegar perto aí pra vocês, ó. Esse aqui é o LED, ó. Onde ele tem um positivo e negativo aí, ó. Negativo é o maiorzão, certo? E o positivo é o pequeno. Consegue ver aí, ó? Certo? E aí, para ligar o LED, é bom você utilizar aí um resistor para limitar a corrente dele, senão ele queima. Você vai ver que eu vou fazer o teste aqui para vocês ao vivo aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo aqui, ó. Certo? E aí aqui, ó, você coloca os resistores, ó, tem um de 180 ohms, 330, 470, 560 ohms, ok? Então você tem que fazer a lista aqui, né, desses componentes. Aí vamos ver aqui se eu tenho aqui a bateria, vamos ligar o LED. Então, como eu falei para vocês, temos o positivo e o negativo. Aí eu tenho uma bateria aqui, ó, 2032. Eu coloquei uma fitinha aqui para prender o LED, tá? Essa aqui é uma bateria de pastilha, certo? Onde nós temos aí 20. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, ó. Tem, aqui, ó. Então, por exemplo, você vai cotar lá a bateria 2032, tá lá, ó. Dando exemplo para vocês, né? Então, essa aqui é a bateria 2032, que é essa daqui, ó. E aí, o LED, que são esses daqui, que eu estou demonstrando para vocês, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. Então, ele tem um positivo e negativo, mostrando para vocês aqui, ó. Vocês não conseguem ver, mas ele tem um chanfro aqui também, indicando aqui o polo negativo. Beleza? Para ligar o LED, é bom você colocar o resistor para limitar a corrente, para não queimar ele. Como aqui a nossa tensão é pequenininha, só para fazer uma demonstração para vocês, eu não vou colocar o LED. Eu não vou colocar o resistor. Beleza? Então, fazendo uma demonstração aqui ao vivo e a cores para vocês, ó. Pegando a bateria. Se caso... Vou ligar aqui, ó. Aí, ó. Então, tá aqui o nosso LED. O LED você polariza ele diretamente. Positivo no positivo da bateria, negativo no negativo, tá vendo aí, ó? Legal, né? Certo? E aí o detalhe é o seguinte, se você inverter a polaridade, pessoal, não vai ligar o LED, ó. Vou inverter a polaridade. Ó. E não queima também não precisa se preocupar não. Então se você inverter a polaridade, ele não liga, tá vendo? Certinho? Então o LED ele só vai funcionar quando você polarizar ele diretamente, ou seja, na hora que você colocar o positivo no positivo e o negativo no negativo. Repetindo para vocês, o negativo é o maior e o positivo é o menor, certinho? E ele tem um chanfre aqui também, às vezes não dá para vocês enxergar, né? Certo? Que indica que essa polaridade. Pessoal, tem outro jeito? Por exemplo, tem. Quando você comprar o LED, zerado, né? Sem cortar lá os pinos dele, ele tem uns pinos de metal aqui, um é maior e outro é menor, tá vendo? Onde você faz a indicação do negativo e do positivo. A aula do professor é diferenciada, né? Liga o negócio aqui na hora aqui pra vocês aqui, ó. Tá vendo aí? Nesse formulário ele vai ser por isso. Ligar aqui. Vamos pegar a parte 1 aqui, ó. Aí, ó. Então, polarizou o LED direto, positivo no positivo, negativo no negativo, vai ligar o LED, tá vendo aí? Certinho? Tô pegando uma bateria 2032 aqui, ó. E pessoal, ela não leva choque, porque não leva choque, que essa bateria aqui tem um valor de tensão baixa, ok? Certinho, galera, legal? Dito isso para vocês, tá aí a nossa plaquinha que vocês têm que fazer aí um orçamento para estar colocando aqui no AVA aqui, ó. Então aqui você vem aqui, ó, tá aqui a folha de resposta, ó. Clicou na folha de resposta, vai abrir aqui para vocês, ó.
Então, nessa folha de resposta, ó, você está aqui, ó, uma tabela de componentes valores. Coloca o componente aqui, ó. Beleza? A referência, a quantidade, valor unitário e valor total. Certinho? Essa é a nossa primeira situação de aprendizagem. Nós temos 3 situações de aprendizagem. Na segunda situação de aprendizagem, você vem aqui, ó, vai clicar aqui, ó, folha de resposta, né, da nossa próxima situação de aprendizagem. Nessa folha de resposta, você clicou aqui, ó. Ampliando. Você foi contratado aí para atuar na área de eletrônica e da tectrônica e atua aí no desenvolvimento e montagem de projetos de sistema eletrônico para aplicações industriais e comerciais em todo o Brasil. Essa empresa, né, ela está trabalhando com um produto ao qual realiza o controle de intensidade luminosa chamado aí, né, de iluminação LED, que é um dispositivo aí que nós chamamos de dimmer. O responsável pelo setor de projetos, que é o senhor Haroldo, designou você para auxiliá-lo no aperfeiçoamento desse projeto, solicitando as seguintes atividades. Nessa atividade, conforme a política do planejamento e montagem de projetos da empresa, é necessário fazer o levantamento de necessidade para a etapa de montagem. Você deverá listar os equipamentos e ferramentas necessários para montar os componentes da placa PCI. PCI é placa de circuito impresso, muito bem. E listar os componentes, né, os equipamentos de proteção individual para a etapa de montagem. A listagem deverá ser de acordo com a ficha de necessidade da empresa. Após seu preenchimento, postar o arquivo no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ok? Então tá aqui, ó, solicitante, setor, data de solicitação, informações do projeto. Vai colocar aqui, né? E aí, o que você vai utilizar? Solda. Deseja solicitar? Sim ou não? Fluxo, soldador, esponja vegetal, suporte soldador, alicate de corte, alicate de bico, universal, pinça, suporte, exaustor, sugador de solda, malha, soprador térmico e estação de trabalho. Fechando aqui. E a situação, né? Nós temos 3 aqui, pessoal. E 4, vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenvolver na aula presencial. Tá aqui, ó, somente na aula presencial. Direto o pessoal fica confundindo, não confunde. Então aqui, ó, você vai fazer na aula presencial. Essa aula presencial, você vai fazer a montagem e vai tirar a sua fotinha lá e postar para o professor Alan. Então, por exemplo, aqui, ó, na apresentação, nós temos aí os componentes básicos, né, dos circuitos eletroeletrônicos, como resistor, capacitor, transistor. Transistor a gente tem NPN, PNP. Lembrando que NPN, N é negativo, P é positivo e o N é negativo. E aí nós temos aqui o PNP, P positivo, N negativo e P positivo. Para diferenciar os dois, você vai notar que um é seta para dentro, seta para fora. No caso do negativo, é seta para fora. Positivo, seta para dentro, ok? Temos aqui os nossos componentes eletrônicos, como resistor, trimpote, LDR, potenciômetro, resistor de alta potência e o NTC, que a gente chama de termistor.
E o padrão de cores que é utilizado para diferenciar o nosso resistor. Nós temos aqui, por exemplo, marrom, preto, marrom e dourado. No caso, é 100 ohms, que pode variar 5% a mais ou a menos. 95 ohms ou 105 ohms. Temos aqui os símbolos, como valor fixo, potenciômetro, reostato, NDR, temistor, varistor. Aqui, os resistores para limitar a corrente, como eu falei para vocês. Esses são os LEDs, né? Esse aqui é a bateria. E aqui o professor Alan vai estar explicando aí passo a passo os componentes eletrônicos para vocês. Pode ser um LDR, pode ser um trimpode, pode ser um potenciômetro, pode ser um termistor, pode ser um resistor de alta potência, que você vai encontrar mais na cor verde, com as características escritas nele. E as características dos resistores mais utilizados, circuito eletrônico, nós trabalhamos com a identificação com cores, que vem pintadinho no resistor. Quais são essas cores, professor? Nós temos cor preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado. Esse dourado e prateado significa se o resistor aí ele tem uma precisão maior ou não. Então você imagina que o valor de resistência dele aí é de 1 kΩ. Aí nós temos aí a parte do dourado, que ele pode variar 5% a mais e 5% a menos. E o prateado, ele já pode variar o valor de resistência 10% a mais e 10% a menos. E quando trabalhamos com a quantidade de cores, você tem a verificação aí da quantidade de números, quantidade de zeros que a gente identifica em cada resistor. Nós temos resistores de 1 ohmo, 10 ohmos, 100 ohmos, 10 quiloohmos, 100 quiloohmos, 1 mega ohmo e, por exemplo, 10 mega ohmos e assim sucessivamente, ok? Ainda continuando com componentes eletroeletrônicos que utilizamos em PCI, que é a placa de circuito impresso, nós temos capacitores. Capacitor, pessoal, tem a função de carregar e descarregar, né? Então, teoricamente aí, você imagina que nós utilizamos várias funções dos componentes eletroeletrônicos com esse sistema aí de carregar e descarregar. A gente fala que tem uma curva de descarregar aí do capacitor que podemos utilizar nos temporizadores que utilizamos no sistema eletroeletrônico, sistemas de acionamento como temporizadores, né? Para a parte de sistema de parte de sequência, parte de estreito triângulo e assim sucessivamente. Quando trabalhamos com capacitores, temos capacitores despolarizados que você pode ligar tanto positivo como negativo, não tem problema. É esse capacitor aí na cor laranja. Tá vendo ele aí? Esse capacitor na cor laranja, ele é o despolarizado. E temos aí as características descritas aí no corpo dele. Ao lado aí, na lateral, nós temos capacitores com indicação de polaridade. Nós falamos que é capacitor polarizado. Quando o capacitor é polarizado, galera, legal, ele tem indicação negativa. Se você verificar essa indicação negativa, esse pino do negativo tem que ser ligado no negativo da placa. Se não, se você inverter, ele pode ser danificado. E não queira ver um capacitor estourando, certo? Isso, experiência própria. Então é o seguinte, pessoal, não pode inverter a polaridade aí que pode danificar o capacitor. Capacitor polarizado com indicação de polaridade, negativo no negativo, positivo no positivo. Professor, eu comprei o capacitor, dá para mim já verificar sem essa indicação? Se o capacitor for zerado, você acabou de comprar o capacitor, a vantagem é que ele vem com um pino maior e um pino menor. Esse pino menor aí, você pode verificar aí que é o nosso negativo. E o maior é o positivo.
Mas caso já for um capacitor usado, que cortou, né, os pinos dele aí e tal, com alicate corte, aí não tem como você verificar, né? Aí você tem que olhar aí a descrição dele. Geralmente, quando esse capacitor começa a danificar, ele vai dar uma estufadinha. Dica do especialista. Dica do profissional que realiza a manutenção na sua máquina de lavar, na sua TV. Não deixe a sua televisão, a sua máquina de lavar ligado na tomada. O dia inteiro, a noite inteira, certo? Um mês inteiro, o ano inteiro. Por quê, professor? Na máquina de lavar, no circuito da televisão, do som e assim sucessivamente, temos uma parte que nós chamamos de fonte. Aí tá vendo esse capacitor aí? É o que tem na fonte. Devido à variação de energia, principalmente de madrugada, o que que ocorre? Esse capacitor não gosta de variação de energia. Quando tem uma certa variação de tensão e corrente elétrica, como a sua TV, o seu microsystem, seu videogame e a sua máquina de lavar está ligado diretamente lá, ele está sendo energizado. Já viu aquele LEDzinho que fica ligado lá? Então, seu circuito elétrico está sendo energizado. O pessoal não tem noção disso. Com o tempo, esse capacitor aí, ele vai desgastando a parte interna dele e ele vai estufar. Ele vai estufando, estufando, quando vê, ele vai pegar ou vai perder as características dele. O que significa, professor? Ah, minha TV liga, 5 minutinhos desliga. Ah, professor, minha máquina de lavar tá ligando, tá desligando. Ah, professor, minha máquina nem liga. Aí quando você vai lá verificar, a fonte do equipamento danificou. Que é justamente aí uma parte do componente eletrônico que tem nessa fonte é o capacitor. Então, com o tempo, se ele ficar constantemente ligado à energia, se tiver uma variação. Outro exemplo que pode danificar o nosso capacitor. Já viu quando acaba a energia e volta? Acaba a energia e volta. Acaba a energia e volta. Isso pode gerar o que nós chamamos de um surto elétrico. Também componente eletrônico não gosta de surto elétrico. E é outra indicação que eu peço que você coloque na sua casa. Se não colocar, depois você faça uma pesquisa aí. Coloque na sua casa um DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O DPS vai proteger aí a sua casa, a sua área comercial contra um possível surto elétrico que é gerado justamente nessa parte aí. Quando desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Quando tiver acontecendo isso na sua casa, desliga a geladeira. Desliga a geladeira da tomada, certo? Beleza? Se você tiver a possibilidade de desligar todos os equipamentos, para você dar um tempinho, seria melhor, né? Por isso que a gente indica na casa estar colocando um quadro geral de distribuição para estar desligando aí e protegendo os equipamentos. Então, passando aí dicas para vocês na prática mesmo, né? Falando da aula aqui, o nosso próximo componente eletrônico nós utilizamos na ponte também é o transformador. O transformador tem a parte de entrada, que nós chamamos de primário, e a parte de saída, que nós chamamos de secundário. Por exemplo, esse transformador aí, o professor Alan demonstra para vocês, foi o que ele pegou na prática mesmo. Então, esse aí é um transformador, que ele vai ser escrito assim, a quantidade de corrente, que é 3 amperes. Temos aí a parte da entrada, que é de 220 volts. No caso, o professor Alan está falando do estado de Goiás. Estado de Goiás, aqui o monofásico é 220 volts. Lá em São Paulo, o monofásico é 127 volts. Então, falando aqui do estado de Goiás, o transformador é 220 volts de entrada. Desculpa. E 12 volts de saída, 3 amperes. Essa é a característica que nós falamos do transformador, desse transformador, ok? Que é bastante utilizado na placa de circuito eletrônico.
Outro componente eletrônico que nós utilizamos é o nosso transistor. Transistor, pessoal, ele tem tipo uma dopagem aí que nós trabalhamos. E aí nós falamos que ele pode ser tanto PNP ou NPN. Lembrando que N é o negativo e o P é positivo. O transistor tem uma característica específica, ele pode ser uma parte de acionamento para abrir o circuito, fechar o circuito. Essa parte aqui nós chamamos de base. A base dele, você faz aí um controle da corrente nessa base. E aí, então eu expliquei um pouco aí sobre os componentes eletroeletrônicos, né? E aí aquela parte da situação de aprendizagem, olha ali, ó. Os alunos fizeram a prática. Lembra lá que tem a parte que você vai colocar as fotinhas? Então, esse aqui é um kit data pool lá de eletrônica que o pessoal faz na prática. Aí tem um protoboard, né? Por exemplo. Tem um capacitor polarizado. Temos aqui o nosso potenciômetro, LEDzinho, tá vendo aí? Certo? O resistor aqui, ó. Né? E aí, nesse caso aqui, foi montado o dimmer. E aí, os alunos fizeram o quê? Tiraram a fotinha. Estou mostrando aqui para vocês. Então, lá na montagem, vocês façam a montagem de acordo com o seu diagrama. Tira a fotinha, registra e posta aqui no AVA, ok? Principalmente você participou lá da aula prática, tirou a fotinha, né? Desenvolveu a atividade conforme o professor lá da aula prática solicitou para vocês. E aí você registrou e deixou aqui, ó, certinho? Provavelmente as ferramentas que vocês vão utilizar são ferro de solda, multímetro, alicate amperímetro, alicate de corte diagonal, estação de retrabalho, que nós chamamos de estação de solda, ok? Para isso também você tem, além do ferro de solda, você tem também um estanho, né? Que aí você tem a possibilidade de fazer a solda conforme seu circuito solicita. E aqui o professor Alan vai explicar um pouco aí para vocês sobre fonte linear ou fonte estabilizada. Nós temos fonte estabilizada e fonte não estabilizada. Teoricamente, a fonte não estabilizada subiu ou desceu o valor de entrada, vai também influenciar na saída, vai subir ou descer esse valor de entrada. Com a parte regulável, que é o que a gente utiliza regulador de tensão, por exemplo, o regulador de tensão 7812 ou 7824. Aí ele vai fazer, né, uma regulação dessa tensão que, apesar da diferença que tiver lá na entrada, ele vai conseguir manter aí o máximo do valor de tensão na sua carga, na sua saída, ok? Então, o professor Alan vai demonstrar aqui um vídeo para vocês sobre fonte de alimentação estabilizada e não estabilizada. Se liga nessa ferramenta oculta usada por muito streamer e pro player no Valorant. Você já tomou aquele tiro? Que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta e na figura B pela curvatura.
Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo, e na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso, eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente, eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como, por exemplo, 78. Então, eu posso ter 78,05, 09, 78,12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros 2 dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, o 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos. Os metálicos, ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia? Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 ou 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão. Tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, que já vem rebaixada do transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra. Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. E ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é o semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então, significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que agora 2 outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí 2 diodos conduzem no momento 1 e os outros 2 diodos conduzem no momento 2.
Note que a tensão está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, um semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo, é tudo positivo. Entretanto, essa tensão não é uma linha reta. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então, a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega, e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia, e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então, dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão ripple, tensão de ondulação ou ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de duas coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero, aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, eu tenho que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador, ela é chamada de tensão não regulada, né? Ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Se eventualmente a tensão da rede elétrica baixa por algum motivo, a tensão da minha fonte vai acompanhar e vai baixar também. Do contrário, quando eu uso um regulador de tensão, e se eu olhar ali na figura D, ele vai manter uma tensão contínua, nesse caso aqui, nesse exemplo, de 5 volts. Note que ele precisa ele tem aqueles pré-requisitos para funcionar, né? Então era isso, eu acho que a partir desse material vocês já estão... Então, passei parte aí da fonte estabilizada para vocês, né? Certo? Então, no caso aqui, nós temos aqui a nossa plaquinha lá, ó, tá vendo aí, ó? Do dimmer. Temos aqui, ó, os LEDs aqui, ó. Os resistores, né? O regulador de tensão, temos o capacitor aqui, ó. Potenciômetro, né? Aqui é para o cálculo, depois eu passo para vocês, e que é como que a gente faz a identificação do LED, eu falei aqui para vocês, né? Temos negativo, negativo é o maior, positivo é o menor, beleza? O LED vai funcionar só quando ele está polarizado diretamente, aí que ele vai acender. E aí colocamos o resistor em série para limitar a corrente, para não queimar o LED, ok? Certinho? E aí ele tem na simbologia aqui, ó, no símbolo traço preto, indica o negativo do LED, né? E o chanfre e o corte aí indica o negativo também, ó. Tá vendo aí? Vou colocar isso aqui para baixo, né? Aí. Certo? Então temos o chanfre e aqui o maiorzinho. Beleza? E aí, como ele é um diodo, ele só funciona polarizado diretamente. Se você polarizar ele inversamente, ele não funciona. Por exemplo, se você colocar positivo aqui e o negativo aqui, ele não vai funcionar.
Vai queimar o nosso LED, professor? Não queima, tá? Não precisa se preocupar, não. Mas ele não vai funcionar. Esse aqui, no caso, é um regulador de tensão. Como eu falei para vocês, nós temos 78 e temos também o 79. 78 tensão positiva e 79 tensão negativa. 78 é o mais utilizado, por exemplo, 0,5, 5 volts, 0,6, 6 volts, 0,8, 8 volts, 12, 12 volts, 15, 15 volts, 18, 18 volts e 24, 24 volts, ok? E aí nós temos aí tanto positivo como negativo. Aqui nós temos então, ó, nosso potenciômetro, conector, né? Conector 1, conector 2, regulador de tensão, capacitor, os resistores e temos nossos LED aqui, ó. Esse aqui é o esquema eletrônico, né? Que aí provavelmente vocês vão fazer a montagem lá. Resistores, potenciômetros, LED, capacitores. E aí uma lista básica aí, né? Que vocês têm que fazer e fazer um pré-orçamento aí para estar postando na sala de aula. Considerações finais: a montagem de sistema eletrônico é uma arte que une conhecimento técnico, habilidade manual e atenção aos detalhes. Ao dominar essas etapas, você estará pronto para criar projetos inovadores e transformar ideias em realidade. Voltando aqui para a nossa sala. Chegar aqui para cá. Ó. Aí. Então, pessoal, Alan aqui, ó, explicou para vocês situação de aprendizagem 1, 2 e a 3, ok? Lembrando que nós temos a parte que é da aula presencial, que você vai estar postando a fotinha, né, e demonstrando aí para o professor Alan. Então, nós temos atividade 1, atividade 2, atividade 3. Só você se ligar aqui. O pessoal pergunta direto, professor, qual que é a aula presencial? Tá aqui, ó. Situação de aprendizagem 2 e 3, tá vendo aqui? E, no caso aqui, a 4 aqui, ó. Certo? Você pode estar postando aí a nossa montagem lá, que vocês fizeram lá, né? E colocar aqui para o professor Alan fazer a correção, tá bom? Certo? Professor Alan aí agradece aí a sua presença. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando aqui no aba, né? Certo? No nosso ambiente virtual. Ou pode estar mandando mensagem para o professor Alan. Ok? Certinho?